Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, hoje, dia 31 de dezembro de 2020. Que ano que nós tivemos, né? Que experiências que Deus nos concedeu aí neste ano. Grandes lutas, grandes expectativas, muitas frustrações por parte do mundo inteiro, mas também a certeza de que o nosso Deus exerce absoluto controle sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa história e nossos planos. Nós vamos nesse dia, nessa nossa abordagem, desenvolver aqui um assunto, né, da virada do ano. Nós vamos aproveitar esse ensejo histórico para buscar na Palavra de Deus alguns ensinos para a nossa vida, para a nossa jornada, alguns aprendizados para que nossa vida cristã possa ser mais deleitosa, né? Possa ser mais frutífera, mais proveitosa no propósito de Deus para nós. Nós vamos orar, em seguida leremos o texto e iniciaremos aí a nossa tratativa. Senhor nosso Deus, nós te louvamos com um coração grato pelos benefícios, pelas bênçãos, pela presença, pela graça do Senhor sobre nós. Muito obrigado, Deus, por todos os teus benefícios para conosco. Muito obrigado por este ano que se finda, ano no qual o Senhor nos acompanhou, caminhou conosco, trouxe alento ao nosso coração, consolo, trouxe revigoramento, conforto àqueles que sofreram mais a perda através do luto, a luta contra a enfermidade, o recondicionamento estratégico, tudo, ó Deus, que foi alterado neste ano. Nós entendemos que cumpre o teu propósito e que neste contexto o Senhor estava conosco, caminhando junto conosco e guiando a nossa vida. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por mais um ano que se levanta diante de nós. E pedimos ao Senhor que nos abençoe para que nós lancemos mão do tempo que tem nos dado e que nos dará de maneira sábia, fiel, de maneira responsável para a glória do Senhor. Portanto, fale, ó Deus, o nosso coração, nos ensine, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vivemos um ano atípico, um ano diferente do ordinário, da caminhada ordinária. Poderíamos aqui, entre aspas, definir o nosso ano como um ano estranho, mas não para Deus, não para Deus. Então eu vou ler um texto bíblico e nós nos concentraremos em alguns ensinos que Deus nos traz para que nós enfrentemos tempos como este, como cristãos. Mateus 11, verso 28 ao 30, um texto muito conhecido da igreja, diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Nós vamos lançar mão do nosso texto e vamos nos guiar pelo tema Vivendo em todo o tempo como cristãos. Vivendo em todo o tempo como cristãos. Chegamos aqui ao final de 2020, um ano com muitas histórias, com muitas experiências. Este foi o ano que a humanidade foi lançada de joelhos diante de Deus.
os planos, os projetos, todas as agendas, em alguma medida, maior ou menor, foi alterada pelo advento da Covid-19 e outros aspectos periféricos a isso. O fato é que este ano, mais uma vez, mostra que nós não temos controle da nossa história. Nós não temos controle dos nossos projetos, nem da nossa agenda. Nós não temos domínio sobre a nossa própria vida, no sentido de fazer o que queremos. Aquilo que se entende socialmente por liberdade, na verdade, licenciosidade, anarquia, é uma falácia. Este ano testemunha do governo soberano de um Deus soberano que exerce a absoluta soberania sobre toda a criação, inclusive você mesmo. Por isso que, ao chegar no dia 31, hoje, na virada, nós temos que ter alguns cuidados. Este tempo, esse período do ano, é um período em que muitas promessas sobem ao nosso coração, muitas esperanças, expectativas, muitos projetos, afirmações sobem ao nosso coração, à nossa mente. Nós temos a ideia, a expectativa, a noção de recomeço. Todas as vezes que um ano se finda, eu reinicio. Deixa até uma musiquinha cantada nessa época. Feliz a Deus, velho, feliz amor. Só que existem várias missões que nós precisamos apreender apenas numa análise do contexto da ideia de transição de ano. E essa musiquinha não transfere, porque fica parecendo que o ano que se foi é velho, é inútil, né? Não deve ficar para trás. E o ano novo trará coisas novas, coisas boas. No ano passado, 2019, nessa mesma época, as pessoas nutriram em seus corações muitas esperanças, fizeram muitos projetos, muitas promessas de recomeçar. O recomeço estava diante deles, no sentido de crer nisso, esperar isso na transição. Mas o ano veio adverso, cheio de coisas imprevistas, mudou tudo. Nós agora estamos no outro cenário, que estamos num ano que trouxe um peso e diante de um ano que se cria uma expectativa de melhora. Mas o cristão se porta como nisso? Primeiro, o cristão deve evitar, ainda de forma introdutória, as superstições da transição de ano. É importante, claro, um ano se finda, um ciclo se termina, começa outro, mas aquela superstição da virada, aquela coisa meio mágica que se criou culturalmente no coração das pessoas, isso deve ser suplantado. O Senhor que governou o ano 2020 e derramou bênçãos sobre o ano 2020, muitas bênçãos, nós colhemos muitas bênçãos, ainda que em meio a tempos tenebrosos, tempestuosos, colhemos as bênçãos doces, deleitosas e gloriosas de Deus. O mesmo Deus que nos abençoou em 2020 é o que vai governar, gerenciar, dirigir e derramar bênçãos sobre o seu povo em 2021. A transição para nós do ano deve ser um tempo de gratidão e de submissão ao Deus que governou, governa e governará. Por isso que precisamos guardar o nosso coração das superstições culturais, sociais, das superstições pseudo-cristãs, pagãs que têm rondado os nossos redutos. O nosso texto nos ensina algumas coisas para esse momento. Primeiro, que
nessa época, tanto quanto em qualquer outra época, mas nesse período, que é o nosso período agora, nosso coração tem que estar atento, não àquilo que nós podemos realizar em 2021, mas no que Deus pode realizar por nós em 2021. Nós temos que estar atentos ao chamado, nós temos que estar focados no chamado de Cristo. Nós precisamos estar concentrados no chamado de Jesus. Vinde a mim. Esse é um chamado que deve ecoar na nossa mente, no nosso coração, que deve retumbar em nós. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus fez esse chamado ecoa hoje e continuará amanhã. O cristão deve lidar com essas transições, deve seguir a sua vida seguindo o chamado, deve continuar seguindo a Cristo, ouvindo a Cristo, dando atenção à voz de Cristo. É assim que nós vencemos as adversidades e seguimos em triunfo até o fim e o cumprimento da promessa. Nós não precisamos fazer grandes projetos e promessas mirabolantes, votos sem pé nem cabeça, e muitos ainda o fazem, depositando sobre outros a responsabilidade do cumprimento. Nós não precisamos entrar nessa esparrela que muitos entram. Nós não precisamos dificultar a vida cristã. Nós só precisamos seguir a Cristo, ouvir e continuar ouvindo o vinde a mim. Como você deve transicionar, passar de 20 para 21, seguindo Jesus, indo com Jesus de 20 para o 21. O Jesus que acompanhou você por todo este ano, nos piores e nos melhores momentos, naqueles momentos que tudo se fez escuro e também nos momentos que tudo descortinou-se. Este Jesus presente em 2020 é o Jesus que deve te acompanhar, ou é o Jesus que você deve acompanhar para 2021 e segui-lo em frente. O vinde a mim precisa dar o tom, precisa dar a marcha da caminhada, da jornada cristã, essa história que ainda não terminou, que ainda se segue. Portanto, como cristão, faça a transição de um ano para o outro, passe esse período seguindo Jesus, ouvindo o chamado de Jesus. Se você não é um cristão, é hora de recomeçar, de fazer a transição, não dando pulinho em ondas, não dando ofertas para sei lá quem, não vestindo-se de branco como se isso fosse trazer qualquer tipo de benefício, ou de vermelho, ou de azul, de verde, ou de amarelo, de sei lá qual cor que você imagina que trará boa sorte. Se você não crê em Cristo, a única forma de você ter uma trajetória de sucesso e viver de forma legítima, saudável, vigorosa, bem-sucedida, é ouvindo o chamado de Cristo e seguindo. Vinde a mim, entre 2021, indo com Cristo, caminhando e Ele com você. Segundo ensino que nós podemos aprender aqui é que ir com Cristo, passar esse momento com Cristo, não é um desperdício e não é fundamentado em promessas vazias.
nós somos ávidos, melhor dizendo, em fazer promessas que nós não temos condição de cumprir, que depende de nós, mas não depende, porque estão além das nossas forças. Nós somos assim, mas Jesus não. Jesus não apenas nos chama para ir com Ele, Ele nos chama nos dando um propósito na nossa caminhada. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nós vamos porque existe uma promessa invariável, uma promessa que não pode cair, não pode falhar. Ir com Cristo é ir com propósito. Nós não podemos simplesmente iniciar um novo ciclo, uma nova vida, um novo projeto, um novo ano, com propósitos fúteis, mundanos, terrenos ou sem nenhum propósito. Não existe ninguém, nem nós mesmos. Não existe aquele que possa dar para nós sentido de vida melhor, mais glorioso do que o sentido que Cristo dá. Portanto, o chamado de Jesus não é um chamado apenas você sair de onde você está, seguir um outro caminho. Não é uma tentativa, não é um outro recurso, como acontece muito nesses momentos de virada de ano. O que eu tentei este ano não deu certo, eu vou tentar outra coisa, vou tentar outro caminho, vou tentar outro empreendimento. Nós fazemos isso, mas o chamado de Jesus não é você tentar algo, é você se apropriar de algo. E Ele promete e garante: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Veja que ir com Cristo suplanta tudo que nós entendemos, tudo que nós vislumbramos como bom, como correto, como caminho legítimo. Porque por mais que façamos planos e por mais que os nossos planos sejam bem elaborados, eles ainda são limitados, ainda são falhos, ainda são sem garantia, ainda serão meras tentativas de sucesso. Ir com Cristo do ano que passou para o ano que virá configura-se crer numa promessa, seguir uma vida com objetivo celestial, com propósito sério, seguir a trilha, o caminho para o reino de Deus. Você não pode negociar, você não pode ir sozinho para 2021, você não pode ir com seus amigos meramente para o ano seguinte, você não pode acreditar que a transição é apenas para você ter mais um tempo de festa, de deleite terreno, afinar as amizades. Essa transição precisa ser uma transição de vida de fato, uma transição no qual você não vai sozinho e vai na companhia daquele que pode mudar a sua vida hoje e pela eternidade, ou para a eternidade. E terceiro ensino que nós aprendemos acerca da nossa maior preocupação. Quando nós chegamos nesse período de
do ano, inúmeras pessoas, e isso inclusive virou um mantra comercial nas músicas e nas propagandas, nos programas, virou um mantra que aquilo que brota do coração, aquilo que ressalta ou que salta aos olhos das pessoas nesse período, aquilo que rege, guia a mente como expectativa futura, é livrar-se das dívidas, ter um relacionamento melhor, arrumar um emprego melhor, fazer um regime, cuidar da saúde, enfim, uma série de coisas num contexto muito secular e beirando a mediocridade. Não que essas coisas não tenham importância, mas não tanto quanto o que Jesus propõe. Neste período, a nossa preocupação deve ser com a nossa salvação. Você está prestes, e eu também, a terminar um ano, mas não sabemos se vamos terminar. Deus pode nos recolher antes da virada. Cristo pode voltar antes da virada. Está próximo. Eu preciso me preocupar em caminhar essa transição e findar os meus dias como salvo. Eu preciso me preocupar com a minha alma. Esta é a proposta de Cristo. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Para a vossa alma. Uma promessa salvífica, uma garantia de renovo daquilo que de fato importa. Jesus apresenta o lugar onde deve estar a nossa preocupação, o nosso coração, o nosso foco, com o que de fato precisamos nos preocupar, em que devemos investir. Por isso ele diz: vinde a mim, é o primeiro passo. Ouça Cristo, vai. O segundo passo, crer no que ele diz, creia. O terceiro passo, aprender dele. Isto é investimento naquilo que de fato importa. Como nós cuidamos da nossa alma, aprendendo daquele que é o Senhor da nossa existência, que pode nos redimir, nos salvar, que pode nos dar nova vida. A sua preocupação não deve se concentrar em coisas secundárias, porque essas são resolvidas pelo próprio Cristo quando Ele é Senhor da sua vida. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, nesses dias, ou neste dia de virada de ano, especialmente tendo vivido um ano tão diferente, atípico, um ano duro, mas também um ano no qual percebemos os cuidados amorosos de Deus, não se esqueça de que você deve ir de um ano para o outro, ir de um dia para o outro, seguindo o Rei, crendo no Rei, investindo naquilo que de fato importa, com aquilo que o Rei te dá, sua alma, com o alimento que procede dele, com o conhecimento dele. Guarde-se das superstições, das vaidades, guarde-se daquilo que é impróprio, guarde-se das mundanidades, guarde-se das tradições culturais meramente, do evangelho social. Guarde-se disso. Entre 2021 seguindo a Cristo e alimentando-se com a sua palavra. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, o enriqueça em graça, que
lhe dê um ano de 2021 muito abençoado, de renovo, de restauração, um ano seguro aos pés e na companhia de Jesus, um ano de vitória, um ano de deleite, que você possa encontrar o seu Redentor, o Redentor da nossa existência e viver com Ele enquanto Ele te conservar em vida. Que este ano seguinte seja uma bênção na sua vida. Como 2020 foi, apesar das tempestades que passamos. Vamos orar? Santo Eterno Deus, muito obrigado pelas bênçãos que nos deu nesse ano, nesse fim. Louvamos o Teu nome, porque outro chega diante de nós e nós sabemos e continuamos com a certeza de que o Senhor continuará sendo o Rei, governando e regendo o destino das nações para a Tua própria glória e preservação do Teu povo. Continue nos abençoando, sustenta-nos e nos guie em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Feliz ano novo para você.